Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, eu tô aqui, né, no nosso novo espaço de atendimento, tá? A gente fica aqui na rua 30 Norte, em Águas Claras, tá bom? As informações estão todas aí nas minhas redes sociais, no Google, tá? Pra você acessar aqui. Bom, eu queria trazer hoje um tema muito importante, né? Porque a nossa maior demanda são alunos, né? São estudantes. Então, a primeira coisa que a gente tem que visualizar, além, claro, das questões familiares e emocionais, uma das mais importantes também, é a rotina escolar, tá? Então eu separei aqui algumas informações super importantes, tá? Vou pegar aqui no meu tablet, pra gente ir conversando um pouquinho sobre isso, tudo bem? Então, galera, como é que a família pode contribuir na rotina de cada criança, né? Então, vamos lá. Olha só. Primeira coisa que eu pontuei aqui, horário fixo de estudos, né? Então, se a criança estuda de manhã, à tarde ela tem que disponibilizar um momento para o quê? Realizar os deveres de casa. Mas e aí, Paloma, quando não tiver? É importante a gente não fugir dessa rotina. Na escola particular costuma ter deveres de casa de segunda a sexta. Na escola pública não tem todos os dias, dependendo da faixa etária, né? Se for Fundi 1, não tem todos os dias, porque tem aquela visão de não sobrecarregar a criança, que boa parte do que é feito é dentro da sala de aula, até porque muitos pais não conseguem acompanhar. Segundo o que a gente viu ali, eu que já atuei na escola pública, eu percebi isso, né? Recebi esse feedback. Então, mesmo quando você não tem deveres de casa todos os dias, é importante os pais separar algumas atividades. Seja num caderninho, eu sempre falava para os meus alunos, tem um caderninho, e para os meus pacientes, tem um caderninho, tá bom? Para que você estude em casa, fora aquele caderno que você usa na sala de aula, vamos separar, vamos organizar, vamos ter um caderninho de estudo dentro de casa. Eu tinha pais, assim, que eram tão dedicados, faziam impressão de atividades, procurava tudo na internet, porque uma coisa que é importante a gente colocar aqui, pontuar aqui, que, gente, internet, eu sempre falei isso muito em sala de aula, não é só para entretenimento, né? Existe muito conteúdo, né? Você só tem que observar a fonte, se ela é segura, né? Você consegue buscar atividades para aprimorar os estudos do seu filho. Você não precisa ter ferramentas incríveis de ensino. Às vezes você passa uma atividade, os alunos que são muito dedicados, eles chegam em casa querendo ainda mais atividades, alunos que têm dificuldade, é importante você, mesmo que seja devagar, mesmo que você não tenha o conhecimento científico para alfabetizar uma criança, para ensiná-la a ler, a escrever, ou um aluno no Fundamental 2 que está vendo diversos conteúdos e atividades. Mas aqui, por isso que nós estamos aqui gravando esse vídeo também, para passar essa informação para os pais. Quando os alunos são mais velhos e têm várias atividades, né, várias disciplinas, matérias, você tem que descobrir a metodologia daquele aluno, daquela criança, do seu filho. Ah, eu não tenho esse recurso, já tentei e não consigo identificar. É a hora de nos procurar também. O aluno que está com dificuldade de aprendizado é porque tem alguma metodologia específica e o professor, com aquela demanda imensa de alunos, não conseguiu ali englobar o seu filho. Porque quando a gente vai preparar um plano de aula, a gente tenta trazer diferentes metodologias para abarcar todos os alunos, mas nem sempre isso é possível. Na rede privada, dependendo da escola, são muitos alunos também, igual na pública, né? Então depende muito. E aí o professor ele não consegue, o docente ele não consegue alcançar todo mundo. Então, às vezes, é necessário esse olhar individualizado, esse olhar particular, né? Só para o seu filho. Por isso estamos aqui, nós psicopedagogas, a gente fica num espaço onde é destinado só para este aluno. Nós não estamos aqui para ensinar conteúdos, mas a gente ajuda a ensinar a estudar? Sim. Entender o que está acontecendo, se tem alguma questão na sala de aula, na escola como um todo, que está atrapalhando a aprendizagem desse aluno, dessa aluna, alguma questão familiar, questões emocionais, porque aqui a gente também faz encaminhamentos, né? Caso precise de um psicólogo ou precise procurar um neuro, alguma desconfiança de algum transtorno que esteja atrapalhando, que vai além da dificuldade, o fono, então a gente precisa também trabalhar ali de forma multidisciplinar, vários profissionais para ajudar na promoção desse paciente, desse aluno que está aqui com a gente.
Então a gente tem que trabalhar tudo isso, a gente tem que investigar tudo isso. A partir do momento que a gente descobre a metodologia daquele paciente, daquele cliente, aí a gente consegue trazer aqui atividades diferenciadas que fogem completamente da rotina escolar para que ele consiga se sentir mais seguro e ele entenda como a mente dele funciona para que ele consiga aprender dentro da sala de aula, né? Porque se vocês vieram até a mim, né, nós psicopedagogos, é porque vocês se preocupam, é porque vocês querem que aquele aluno, que aquele paciente, ele alcance o máximo, né, que ele vá até o máximo que ele pode chegar, né? A gente não procura um profissional especializado se a gente não estiver realmente valorizando aquilo, valorizando essa etapa da vida da criança, né? Que é a escola, né? A base da educação é o Fundi 1, é a alfabetização, leitura, escrita, né? Cálculo, matemática, raciocínio lógico matemático. Então é importante, é uma fase muito importante que muitos pais às vezes deixam de lado achando que não é, mas é a base para seguir o Fundi 2, para seguir o ensino médio. E eu como docente, né, que além de pedagoga eu sou professora de português, então eu abarquei e adentrei todos esses segmentos, do Fundi 1 ao Fundi 2, ao ensino médio. Então ali a gente consegue entender como é que funciona esse processo de aprendizagem, que ele começa de pequenininho sim. Muitas vezes na educação infantil a gente já percebe ali quando o aluno tem mais facilidade, ou quando o aluno tem mais dificuldade. No ensino médio, quando vai surgir aquelas dificuldades tremendas, né, no discente, a gente percebe que começou lá atrás, porque não foi investido no Fundi 1, mas só houve investimento da família, às vezes só no ensino médio, pensando no vestibular. E tudo na nossa vida é um processo, trabalho de formiguinha, um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Então a gente não pode pular etapas, que o resultado vai mudar, né? Então, além de uma rotina de estudo, galera, todo dia você tem que ter um lugar, um espaço para estudo. E meu filho mais velho, que tá com 19 anos agora, ele sempre teve a mesinha, a cadeirinha de estudo dele no quartinho dele, sempre. Eu vou ali, dou aquela assistência, eu nem era docente ainda, quando eu era pequenininho, no Fundi 1, ia ali, lia, dava assistência para ele, ajudava nos trabalhos. Galera, os pais têm que abrir a mochila do filho todo santo dia, tem que acompanhar quando eles são pequenininhos, saber se tem dever de casa, se não tem, o que é para fazer. Muitas professoras hoje têm grupo da turma, então se você tiver alguma dúvida, você tem que ter contato com a professora, que às vezes o filho não quer comentar, né, não quer falar que tem atividade. Quando você está no Fundi 2, você tem que acompanhar. São muitas disciplinas. Eu não consigo ensinar, sei lá, ciências para o meu filho. Não tem problema, mas você está acompanhando, está fazendo com que ele leve a sério os estudos dele. Porque você não pode chegar só no dia lá da reunião de pais e exigir retorno matemático, né? Você atingiu, você tirou 7, você tirou 8, que média que você ficou. Não é só isso. É o processo de aprendizado. Ele teve dificuldades? Eu não posso ajudar isso daqui. Posso contratar um professor de reforço, um professor particular? Porque professor particular é isso, gente. Ele é focado no conteúdo. Então, professor de português, de matemática, de ciências, história é focado no conteúdo. Nós aqui não, a gente trabalhar o processo cognitivo de aprendizagem para alunos que têm muita dificuldade, que vai além de conteúdos específicos, porque ninguém tem dificuldade em todos os conteúdos. Então, quando se tem, é porque tem uma dificuldade maior, né? Se eu tenho dificuldade de português, eu vou contratar um professor particular de português. Se eu tenho dificuldade de ciências e por aí adiante, né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Nós trabalhamos aqui, investigamos e ajudamos ali durante as sessões a buscar esse desenvolvimento cognitivo, identificar essa metodologia, que o importante é que o aluno aprenda, né? Às vezes o aluno tem muita dificuldade por causa de um transtorno. Eu não consigo escrever, mas eu consigo responder oralmente, verbalmente. É por aí. O importante é identificar o conhecimento que o aluno tem. Quando o pai acompanha, ele percebeu que aquele bimestre que ele ficou com nota baixa em matemática foi aquele conteúdo específico que ele teve dificuldade. Não é que ele tem dificuldade na matemática como um todo. Só os pais que acompanham vão ter essas informações, mesmo não sendo docentes, tá?
E quando você percebe, e aí também que você percebe se o seu filho tem uma dificuldade maior e que você precisa procurar ajuda especializada. Então, tem que acompanhar para ter esse, até para você dar esse feedback, esse retorno para o profissional, direcionar, pelo menos dar um norte, né, do que pode estar possivelmente acontecendo. Ah, são questões emocionais que estão acontecendo na escola. Ah, é a professora dele desse ano que parece que tá acontecendo alguma coisa. Então, porque tudo isso atrapalha, tá? Tudo isso. Então, a gente sempre busca a promoção do aprendente como um todo, tá? Porque todas essas questões, eu gosto do mundo que a gente vive hoje, onde todo mundo reconhece e valoriza as questões de saúde mental, saúde emocional, saúde familiar, não só saúde física, né? Porque tudo isso compõe um indivíduo. Então a gente precisa que tudo esteja caminhando ali, né? Num certo equilíbrio para que as coisas fluam, né? E a gente não pode ignorar essa questão. Contexto familiar, a família tinha alunos que os familiares não tocavam no caderno, não sabiam o que estava acontecendo, né? Eu já trabalhei com alfabetização de uma aluna que demonstrava uma dificuldade assim fora do normal. Como é que os pais não conseguiram perceber? E eram pais que tinham vários filhos. Então dá para perceber, sim, dá para ter um olhar, sim, que essa criança precisa de ajuda. E essa criança era muito, muito esforçada, mas tinha uma dificuldade que ia além. Ali já era uma desconfiança de transtorno, algum tipo de transtorno que estava atrapalhando aquela aprendizagem. Então, assim, às vezes os mais velhos, os filhos mais velhos que já estão alfabetizados, que já estão mais, né, à frente academicamente, podem ajudar os caçulas. Então, os mais novos. Então, por que isso não acontece? Por que não é feito? Ainda mais quando é uma família grande, tem muita demanda, a gente entende a rotina, os pais trabalham o dia todo, não conseguem. Mas por que os mais velhos não podem ajudar? E tem que ser algo assim, galera, padronizado. Por isso, rotina, de segunda a sexta. Vamos descansar? Vamos descansar no final de semana, né? E outra coisa, estímulos. E não é estímulos com brinquedos, com doces, com comida. Não é nada disso, gente, tá? Você não estimula um filho a se sair bem na escola dando coisas materiais para ele, tá bom? Você tem que mostrar a importância daquilo, que ele se sinta feliz por aquela conquista. Ah, eu aprendi isso, eu finalmente consegui entender. Que ele entenda que ele precisa disso para um futuro. Porque se você não é herdeiro, a única forma de você conseguir uma vida estável é estudando mesmo, né? Não tem outro caminho para nós que não nascemos em berço de ouro, que não estamos com toda a vida traçada, até a gente que não teve assim tanta influência. Eu sou de uma geração que a gente não teve todo esse acesso a nada disso, né? A gente não tinha nem internet assim direito, então a gente sabia nem para que usava a internet, o pessoal da periferia e tal, a gente nem sabia para quê, né? E eletrônico então, né? Então assim, a gente aprendeu, né? Porque tinha uma pessoa na família que nos incentivou, que no caso da minha família foi minha mãe. Não sei como, ela do Nordeste, de Teresina, né, uma família gigante, ela teve esse olhar. Só sei que ela sempre nos incentivou a estudar. Hoje não precisa ter alguém dentro da sua casa, né? Como você tem acesso às redes, você consegue vários influenciadores acadêmicos ali, né, de referência, de autoridade, ou seja, que tem conhecimento na área, que vai te mostrar por que vale a pena investir na educação, né? Por que vale a pena investir na sua vida acadêmica, para que você alcance altos voos, ou pelo menos te dê a possibilidade, a liberdade de alcançar aquilo que você deseja, tá bom? Claro que no contexto escolar a gente vê, aqui no contexto do consultório a gente vê várias situações. Ah, meu filho não gosta de estudar. Não, gente. É que às vezes ele é mais para humanas e não tanto para exatas. Às vezes ele é mais para arte, música. E quem falou que isso não é estudo, não é conhecimento científico, acadêmico? Né? Então, se você tem um filho que gosta de desenhar, né, de trabalhar com materiais manuais, ele tem o caminho dele, né? Eu costumo dizer que a gente, não vou falar antigamente, né? A gente vence na vida, todo mundo é possível vencer na vida, sim. Mas de preferência, e hoje levando em consideração a saúde mental,
Seja feliz fazendo o que você faz. Então tente descobrir aquilo que vai te fazer feliz, atrele junte com as suas habilidades, desenvolva essas habilidades, porque o que nos faz levantar todo dia de manhã é gostar, é ter prazer no que a gente faz. Então, começa por aí a rotina de estudos que tem que ter, os pais têm que ajudar, a família tem que ajudar, pais responsáveis, quem estiver ali com esse papel, tem que ajudar e tem que acompanhar a vida do seu filho, porque a base é no Fundamental 1, depois vem o Fundo 2, depois vem o ensino médio, eles vão criando autonomia, vão aprendendo a estudar, vão entendendo o que funciona para eles. E eles não vão se sentir sozinhos, solitários em todo esse caminho, em todo esse processo. Então esteja ali do ladinho deles. Eu sei que a rotina de trabalho é pesada, eu sei que às vezes a gente não tem um filho só, às vezes tem um bebê, eu sei que eu tenho um bebê agora, eu sei, eu entendo. Tá? Mas para chegar, meu filho que está na faculdade hoje, para chegar na faculdade, eu ensinei para ele a importância dos estudos, eu não fiquei dando, sei lá, chocolate, não fiquei dando presentes, uma coisa assim lá dentro que eu vou fazer aqui. Eu tinha alunos, gente, que o aluno não estudava, não fazia nada, nenhuma atividade, nada. O caderno vinha em branco, saía em branco, porque não tinha quem fizesse. E o aluno ganhando um monte de presentes, lembranças, sei lá, 7, 8 brinquedos. E eu, gente, eu ficava pensando assim, eles que me contavam, né? Eu ficava pensando assim, como? Mas você não tá nem estudando, criaturinha de Deus. E aí você tá ganhando um monte de presentes. Quer dizer, foi lá na reunião de pais, ganhou um monte de coisa mesmo assim mesmo, não tendo feito nada. E aí acaba crescendo, olha só como isso mexe com o nosso emocional, com a nossa mente. Acaba crescendo achando que a vida é assim, eu faço ou não faço, eu me esforço ou não me esforço, eu conquisto aquilo que eu quero, eu tenho aquilo que eu quero. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Porque são crianças. E nós, pais, adultos, professores, nós somos a base dessa criança. E a gente tem que pensar no adulto que ela vai se tornar. Então, galerinha, eu falei só um pouquinho da rotina dos pais, né? Tem muita coisa que a gente vai aprofundando ao longo aqui das sessões, tá? Quando a criança às vezes tem dificuldade, mas é por falta da rotina, não tem estímulo porque a família não acompanha, então a família, os pais, os responsáveis têm que entender que vocês têm que participar dessa etapa da vida dos filhos de vocês, porque olha só, uma coisa que eu sempre falo, o tempo, a vida acadêmica, o tempo que eles passam com a gente, que eles precisam do nosso apoio, gente, é muito curto. É muito curto. Com 17, 18 anos eles terminam o ensino médio, vão ou não para a faculdade, porque tem opção de concurso, tem outras opções, né? Então, assim, gente, é um período muito curto que eles precisam de nós. Depois eles vão, eu que tô com um filho adulto aí, eles vão seguir o caminho deles, tá? E aí já passou. O momento é isso, o momento é agora. E quando você olhar lá atrás, você diz, poxa, passou tão rápido. Poderia ter me dedicado mais, acompanhado mais. Que agora ele tá no mundão vivendo a vida dele e eu tô aqui, né? Então, assim, não precisa tanto de mim hoje. Quando os filhos são adultos, galera, a gente vira uma rede de apoio, a gente se torna uma rede de apoio. Quando eles precisarem da gente, a gente tá aqui. Dependendo da relação que a gente construiu ao longo da vida, eles vão nos procurar quando passarem por algum problema sério. Ou não, vai depender da relação que você construiu com seus filhos, né? Então, pense nisso, o quanto é importante, porque você dá ferramentas, você não dá o peixe, você dá a vara para pescar, mas você tem que ensinar a usar, né? Então começa de pequenininho, e aí você não vai ter grandes dificuldades lá no final do Fundo 2, no ensino médio, porque ele já vai ter uma rotina, para ele já vai ser tão automático, tá? Então é importante ter uma rotina de estudos, galerinha. Tá? E esse tempo de dedicação vai aumentando conforme eles vão ficando mais velhos. Então é importante os pais participarem assiduamente ali, tá? Todos os dias na vida acadêmica do filho de vocês, na vida escolar, é importante. Depois eles vão sozinhos. E quando eles precisam de ajuda, eles sinalizam. Tô com dificuldade de tal. Esse ano aqui no seu oitavo ano tô com dificuldade nesse conteúdo aqui, tô com dificuldade na matemática do oitavo ano. Então vou contratar um professor de reforço, que é mais acessível, um professor particular de matemática. Eles vão dizendo. E facilita, inclusive, a nossa vida, porque eles já entendem como é que tudo funciona e facilita, já nos diz o que é pra fazer, assim. Então,
Perfeito, tá bom? Pra gente não chegar na escola culpando os professores, culpando a escola inteira, quando é a gente que não acompanha os filhos em casa. Quando você acompanha os seus filhos em casa, você sabe perfeitamente o que está acontecendo. Ele tá com dificuldade de escrever, tá com dificuldade de ler, tá com dificuldade de, né, resolver problemas de matemática, tá com dificuldade aqui, não, do raciocínio lógico matemático. E aqui a gente trabalha isso, né, a gente desenvolve isso, tudo bem? Então, tem que observar, especialmente quando eles são pequenininhos, porque eles não vão saber sinalizar pequenininhos, né? Então a gente tem que estar ali acompanhando sempre. É isso, galera. Um vídeo um pouco longo, mas é sobre rotina, tá? Algumas dicas aí que eu posso dar pra vocês, que a gente acaba fazendo aqui no consultório, mostrando a importância da rotina escolar, sendo acompanhada, obviamente, pelos responsáveis, tá bom? Então é isso, galera. Eu tô aqui com o meu controlezinho, que é modernidade, né? Então é isso. Fiquem com Deus, fiquem bem, espero ter ajudado um pouquinho. Até o próximo vídeo.